Olá, boa tarde. Bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. É já no próximo domingo que celebramos o Pentecostes. Isto porque, contas feitas, já passaram 50 dias depois do domingo de Páscoa e 10 dias após a ascensão de Cristo ao céu. Mas para percebermos melhor do que é que se trata esta data e o que é que realmente aconteceu no primeiro dia de Pentecostes, está hoje connosco o professor Samuel Pinheiro. Olá, obrigada por estar connosco. Boa tarde. Boa tarde. O que é que aconteceu então naquele dia de Pentecostes e que faz ainda hoje estarmos a celebrar esta data? Eu vou seguir o próprio texto na narrativa porque é mais exato, mais preciso. Vamos à fonte, vamos à Bíblia. Vamos à fonte. Diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo e pousaram uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Portanto, este é o relato bíblico, foi isto que precisamente aconteceu naquele dia preciso do Pentecostes, que remete também para a história do Antigo Testamento, onde havia a festa do Pentecostes, tinha a ver com as primícias, e aquilo que Jesus disse aos discípulos, quando eles estavam preocupados politicamente, agora o que ia acontecer precisamente antes da ascensão, vai ser agora nesta altura que tu vais restaurar politicamente a Israel e vais tornar Israel uma nação independente, e Jesus disse, não é ainda nesta altura, é o Pai que pertence a essas situações, mas a vocês o que importa é que vocês recebam o poder do Espírito Santo, a graça, a capacidade, a competência, é aquilo que o Espírito Santo concede para que vocês possam ser minhas testemunhas. Ou seja, o Espírito Santo ele é dado para que cada cristão se torne alguém que aponta para Jesus, que apresenta Jesus Cristo, através das suas palavras, mas muito acima disso, através da sua própria vida. Isso é o Pentecostes, é apresentar, até porque depois aquilo que nós encontramos a seguir nesta narrativa é que todas as pessoas ficaram muito espantadas, porque eles ouviam-nos falar em línguas que eles conheciam e sabiam que eles não as tinham aprendido, e o que é que eles falavam? Eles falavam das grandezas de Deus, e isso é muito particular, porque de facto há Deus é grande e Deus faz coisas extraordinárias, é um Deus de amor, é um Deus de generosidade, é um Deus de cuidado, é um Deus que abençoa, é um Deus que perdoa, é um Deus que reconcilia, e era precisamente acerca dessas grandezas que os discípulos, cheios do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, eles estavam a falar. E é muito interessante também o contraponto, porque todos nós nos lembramos de Babel, da confusão das línguas, mais ou menos as pessoas lembram-se dessa situação. Ora, em Babel aconteceu a confusão das línguas quando os homens, no seu egoísmo, estavam a procurar construir um império para eles. E ninguém se no entendia. Pentecostes ninguém se entendia. E a partir daí ninguém se entendia, de facto. E ainda hoje, às vezes, de facto, as pessoas não se entendem. Falam a mesma linguagem, mas não se conseguem perceber e há muito ruído. Daí muita violência, muita guerra, muita discórdia, muito conflito. Mas aquilo foi diferente. Ali foi diferente. O Espírito Santo ele veio, eles estavam reunidos no mesmo lugar, eles estavam unânimes na mesma disposição. Conforme Jesus lhes tinha dito, para esperarem. Para esperarem, e eles esperaram. E ao esperarem receberam essa presença do Espírito Santo, porque no fundo nós estamos a falar de um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E na realidade da vida do cristão há uma relação com o Pai no seu abraço que Ele nos dá de amor, em Jesus Cristo, que através da sua morte e ressurreição nos dá uma nova vida, e o Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, isso é muito importante. Jesus tinha-se ausentado, mas o propósito de Deus não era que eles ficassem abandonados órfãos, não é que eles ficassem sozinhos, mas que o Espírito Santo viesse e pudesse habitar neles. E a realidade é que nós não podemos ver com os nossos olhos físicos, mas faz uma diferença tremenda. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, estando na cama de um hospital, estando no transporte público, estando no nosso local de trabalho, nós podemos sabemos senti-lo. que o Espírito Santo está connosco, Ele está connosco. E isso faz a diferença toda na nossa própria vida. Sempre sabemos que Ele está presente na nossa própria vida, para ser Ele o elemento decisor da nossa própria vida e aquele que nos anima, nos consola, nos incentiva e nos leva a podermos viver aquela vida para a qual, de facto, Jesus Cristo Ele veio, que é uma vida diferente. Como é que podemos, então, passar por essa experiência, que é muito mais do que uma emoção, não é? Do próprio Espírito Santo habitar em nós, no nosso coração? É a atitude que eles tiveram, porque eles, quando estavam reunidos no cenáculo, eles estavam numa atitude de oração. O que é oração? É falar com Deus. É numa relação direta
conversa com Deus, de intimidade com Deus, expressando diante de Deus aquilo que está no nosso coração. Encontramos isso na Bíblia de formas muito bonitas, particularmente no livro dos Salmos, e também na atitude da dependência, de obediência que eles tiveram. Fizeram aquilo que Jesus disse. E percebendo que, de facto, essa é a vontade de Deus. O que Ele quer é precisamente conceder-nos o Espírito Santo. Por outro lado, também a vida cristã só é possível ser vivida pelo Espírito Santo, porque uma das dimensões do Espírito Santo na nossa vida é o fruto. O fruto em termos de alegria, de paz, de paciência, de contentamento, de generosidade, aquilo que o Espírito Santo produz na nossa própria vida. No fundo, aquilo que nós não produzimos por nós próprios, não é? O homem até diz, a carne é fraca, não é? Mas o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. E é essa a situação. Ou seja, uma pessoa uma vez disse, como é que é possível viver a vida cristã? E ele disse, é impossível. E de facto é impossível. Por nós próprios. Por nós próprios é impossível. Mas de facto, com o Espírito Santo da nossa própria vida é possível. Algumas pessoas também precisam que isso é uma espécie de fanatismo, mas não é. Porque o Espírito Santo da nossa própria vida leva-nos a ser perfeitamente e profundamente humanos, no sentido da humanidade à imagem e à semelhança de Deus. Pessoas que amam, pessoas que se relacionam, pessoas que perdoam, pessoas que servem, pessoas que estão disponíveis para os outros, pessoas que têm uma alegria em Deus, que reconhecem Deus nas várias situações que acontecem na sua própria vida. E essa é a dimensão que marca o Pentecostes e que marca a Igreja a partir daí, porque a partir daí é uma grande explosão, ou seja, a Igreja cresce de uma forma extraordinária. Porquê? Não apenas por aquilo que aconteceu, obviamente quando depois Pedro falou e ele apresenta Jesus, mas acima de tudo pela mudança de vida. Eles viram pessoas a viverem de uma forma diferente. E esse é o verdadeiro poder do Espírito Santo em nós. Do Espírito Santo. Obrigada, Samuel, por ter estado então aqui à conversa connosco. Obrigado. É muito importante, de facto, lembrarmos isto. Jesus prometeu que quando morresse, ressuscitasse e subisse para o céu, nos enviaria um Consolador até à sua segunda vinda, porque Jesus vai voltar. Esta promessa foi cumprida naquele dia de Pentecostes, que se celebra já no próximo domingo e do qual hoje estivemos também aqui a falar. E a verdade é que o Espírito Santo ainda hoje está entre nós, pronto para morar no nosso coração, convence-nos do pecado, da justiça, capacita-nos e principalmente enche-nos de frutos como a paz, a alegria, o amor e tantos outros que, sem dúvida, dão sentido à nossa vida. A propósito, leia a Bíblia. Para o acompanhar nas suas leituras diárias, temos hoje para lhe oferecer um devocional e, mais uma vez, que o Espírito Santo o acompanhe na leitura da Bíblia para a poder entender. Para receber este devocional, contacte-nos para os telefones e endereços em rodapé. Visite-nos também no nosso site, aliancaevangelica.pt, e no Facebook também nos pode seguir. Nós estamos de volta logo à noite na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45 e regressamos aqui também à RTP2 na próxima terça-feira. Bom fim de semana e até lá, se Deus quiser. Luz das nações, luz das nações, a luz das nações, a luz das nações, a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações.